Saudações a todos! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha experiência e alguns benchmarks com os SSDs da empresa PuSkill, que eu considero ter uma ótima relação custo-benefício. 6 meses atrás eu comecei a procurar SSD que tivesse uma boa relação custo-benefício. Com o propósito de instalar sistemas operacionais para fazer testes, eu entendo que não compensa investir em um SSD de melhor qualidade. E assim eu comecei a procurar marcas que fossem minimamente satisfatórias e tivessem um preço relativamente baixo. No fim, eu acabei optando por comprar de duas empresas, da Wallram e da PuSkill. No caso do SSD da Wallram, eu tive dois incidentes, onde inclusive em um deles eu precisei reinstalar totalmente o sistema. Ou seja, foi uma falha catastrófica com perda de dados. Contudo, esse vídeo que eu estou fazendo, eu estou editando no Solos, que está instalado nesse SSD da Wallram, que é o que aparece aí na tela. Agora, eu não posso atribuir esse mau funcionamento exclusivamente a um defeito de fabricação desse SSD, porque eu descobri que o conector SATA 3, onde ele estava ligado na placa-mãe, também estava apresentando problema. Então eu não sei se o SSD causou o problema no conector ou o conector causou o problema no SSD. Embora seja injusto eu comparar os dois SSDs, visto que eu tenho no da Wallram um defeito que eu não tenho como determinar se ele é de fabricação, pelo menos eu posso comparar o cuidado que os vendedores tiveram ao enviar a mercadoria. Nas 3 vezes em que a PuSkill me enviou SSD, em todas elas, ela seguiu o mesmo procedimento. A caixa de venda do SSD é envolta em plástico bolha e ela é acondicionada em uma outra caixa para o transporte. Para mim, isso mostra que a empresa tem uma preocupação mínima de que o produto que ela está vendendo não chegue danificado no comprador. Já a Wallram se contentou em enviar a caixa de venda em um envelope revestido de plástico bolha, com o detalhe de que a caixa de venda da Wallram é significativamente menor do que da PuSkill e logo amortece menos os eventuais impactos que tenham no transporte. Agora passando para a instalação e benchmark, eu não enfrentei nenhuma dificuldade em nenhum dos computadores nos quais eu instalei nenhum dos discos. Essas são as imagens da instalação no mini PC da Chatrey. Eu fiz o benchmark utilizando o GNOME Disk antes de instalar o Pop! OS 22.04, que inclusive tem um vídeo aqui no canal. O número de série desse primeiro disco da PuSkill é final 0381. Eu acabei só realizando o teste de escrita na primeira vez, porque nas outras duas eu acabei esquecendo, né? Você tem que marcar para realizar o teste de escrita, senão ele faz só o de leitura. E nesse único teste ele alcançou a velocidade média de 400 megabytes por segundo. Já na leitura, a velocidade média foi de 450 no primeiro teste, 505 no segundo e 522 no terceiro. Eu fiquei matutando um tempo para tentar entender essa diferença do primeiro para o terceiro teste em termos de velocidade, que é significativa, mas sendo muito honesto, eu não consegui chegar a uma conclusão razoável. Como quase sempre as velocidades de referência que são apresentadas vêm do Crystal Disk Mark, eu também fiz os testes de velocidade no Windows 10. Eu realizei 4 testes de velocidade, sendo que um deles foi completo, e os valores de leitura e escrita sequencial foram mais ou menos agrupados, né? Eles não tiveram muita divergência entre um teste e outro. A média em leitura ficou em 540 megabytes por segundo, e a de escrita ficou em 488 megabytes por segundo. Ou seja, entre o Linux e o Windows existe uma diferença de aproximadamente 50 megabytes por segundo para leitura e de 90 megabytes por segundo em escrita. Mas isso não significa necessariamente que existe um erro de medição entre um app e o outro, entre o app do Linux e o do Windows. Embora possa não fazer sentido para o usuário final, cada aplicativo realiza medições com base em certos parâmetros. E às vezes é tudo uma questão de o que um app está medindo, quais os parâmetros para os quais ele está configurado para medir.
E agora eu vou mostrar um exemplo prático disso. Nessa operação de transferência, em copiar e colar um arquivo MP4 de um lugar para o outro, vocês podem ver que a velocidade inicial é de quase 1 GB por segundo, o que é impossível, porque o padrão SATA 3 alcança no máximo ali aproximadamente 600 megabytes por segundo. E depois de um certo tempo, a velocidade estabilizada de transferência fica por volta de 410 megabytes por segundo, um valor muito mais próximo do GNOME Disk do que do Crystal Disk Mark. Como eu achei o desempenho desse SSD de 512 muito interessante pelo preço, eu resolvi encomendar outros dois. Eu encomendei outro de 512 e um de 1 terabyte. Eu já havia instalado vários sistemas nele, ele já tinha algumas horas de uso, então eu resolvi dar um voto de confiança, até em relação ao que aconteceu com o outro SSD da Wallram, e optei por encomendar mais dessa mesma fabricante. O segundo SSD de 512, ele saiu numa promoção a R$ 155. Ele foi mais barato do que o primeiro que eu comprei. Ele chegou em 15 dias e eu não fui taxado. Na verdade, eu não fui taxado em nenhum SSD que eu comprei no AliExpress até hoje. Como dá para ver nas imagens, esse SSD só foi ligado 2 vezes. Ele está conectado na mesma placa-mãe onde eu tenho o conector SATA 3 que deu problema, com o Wallram. E o teste de benchmark no GNOME Disk foi meio decepcionante. Foram 433 megabytes por segundo na leitura e 246 megabytes na escrita. Só para ficar claro, não é o mesmo conector que deu problema. Eu resolvi então testar em um segundo computador, um computador que eu normalmente uso para edição de vídeo e para rodar alguns jogos mais pesados. E aproveitei para, além de testar o SSD, testar um aplicativo para Linux chamado KDiskMark. O sistema que eu vou utilizar é o Kubuntu 20.04 e o KDiskMark vai estar no formato de AppImage. Depois de 3 passagens de teste no KDiskMark, eu tive uma média de 500 megabytes por segundo na leitura e de 325 megabytes na escrita. Uma parte da diferença entre os resultados do GNOME Disk e do KDiskMark pode decorrer de que, quando eu fiz o teste no GNOME Disk, o disco não estava formatado e no KDiskMark ele já estava em NTFS. Indo para o Windows, ainda nesse mesmo computador, eu realizei novamente os testes no Crystal Disk Mark. Mais uma vez foram 3 passagens de teste e a velocidade média de leitura foi de 540 megabytes por segundo e 430 megabytes por segundo na escrita. Mesmo comparando apenas os resultados no Windows, utilizando o Crystal Disk Mark, veja que a velocidade de leitura foi praticamente a mesma nos dois SSDs de 512, mas a velocidade de escrita foi de 488 em um e 430 no outro, ou seja, uma variação de mais ou menos 60 megabytes por segundo. Isso não significa necessariamente que o SSD que teve a menor velocidade vai sempre perder em termos de desempenho para o outro, mas pelo menos indica, uma coisa até certo ponto óbvia, que nem todos os equipamentos feitos pelo mesmo fabricante vão ter o mesmo desempenho o tempo todo. O fato de que as velocidades medidas no Linux tenham sido inferiores às registradas no Windows não quer dizer necessariamente que o Windows vai ter um desempenho superior ao do Linux. Eu particularmente acredito que é exatamente o contrário. Lembrando, inclusive, que no teste de gravação feito no Windows no começo do vídeo, ele não conseguiu alcançar a mesma velocidade de transferência que tinha registrado no Crystal Disk Mark. Como no próprio site do fabricante no AliExpress, as velocidades foram tiradas com base no Crystal Disk Mark, seria injusto também ficar comparando com outros sistemas e outros aplicativos. Então eu acho os próprios dados do Crystal Disk Mark mais relevantes para efeitos de comparação. E nesses termos, os 3 SSDs que eu testei aqui, eles estão razoavelmente bem dentro daquilo que o fabricante se propõe a entregar. E aqui nós temos aquela parte que todo fabricante gosta de fazer para se resguardar.
apesar de anunciar lá em cima as velocidades máximas com tudo, aqui embaixo ele diz que existe uma velocidade mínima que é o que ele se compromete a entregar, que no caso da leitura sequencial é de 460 megabytes por segundo e na escrita sequencial de 260 megabytes por segundo. Os mesmos testes que eu realizei no SSD de 512 eu realizei no de 1 TB. De diferente no primeiro teste para o SSD de 512 foi que naquela verificação com o GNOME Disk da taxa média de escrita, enquanto que no outro ficou em aproximadamente 200 megabytes por segundo, esse bateu quase 400 megabytes por segundo no primeiro teste. Os testes no SSD de 1 TB também foram melhores no KDisk Mark do que nos de 512. A velocidade média de leitura ficou em 530 MB e a de escrita em aproximadamente 345. Eu fiz um segundo teste no GNOME Disk, já com a partição formatada em NTFS, e o resultado surpreendeu bastante, porque dessa vez ele teve velocidades de escrita e de leitura praticamente iguais àquelas que eu iria obter no Crystal Disk Mark. E no Windows, no último teste, eu obtive 550 megabytes por segundo de média na leitura e 460 megabytes por segundo de média na escrita. Nesse SSD de 1 TB foi onde eu tive resultado consistente, tanto no GNOME Disk, no Linux, quanto no Crystal Disk Mark no Windows. Mais uma vez fazendo a ressalva de que esses testes de benchmark não necessariamente se tornam velocidades efetivas nas operações dos sistemas no dia a dia. Infelizmente eu não tenho uma justificativa, uma resposta para a diferença entre os valores que o KDisk Mark apresentou em relação aos outros dois programas. Concluindo, eu considero que esses SSDs da Puskill eles são relação custo-benefício. Ao contrário de produtos de outras marcas que eu já tenho há alguns anos, como a Western Digital, e nunca apresentaram problema, eu não tenho tempo suficiente de utilização desses SSDs para poder garantir a funcionalidade deles por longo prazo, e não foi com esse propósito que eu os comprei, Foi para exatamente ficar fazendo regravação em cima de regravação, sem que isso também tornasse eles descartáveis. Exatamente por não ter tido nenhum problema com eles até agora, eu também não tenho como avaliar o serviço de atendimento ao cliente da Puskill, se essa proposta de garantia de 3 anos efetivamente vale, se eu solicitar a troca, se eles efetivamente vão fazer isso, eu também não tenho como garantir. E feitas essas ressalvas, até agora, essas compras desses 3 SSDs foram favoráveis para mim. Eu tenho usufruído o de 512, o primeiro, há mais tempo, mas os outros dois eu também já instalei sistemas neles e já estou utilizando. Até agora sem nenhum problema. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você teve alguma dúvida, pode deixá-la nos comentários. Se tiver alguma crítica, sugestão, ela também é bem-vinda. Se foi útil para você, por favor, deixe o seu like, inscreva-se e até a próxima.